Onde você quiser. E, imediatamente, eu já passo a palavra, porque eu sei que sua agenda é muito corrida. Obrigada. Boa tarde a todas, todos. Uma alegria conseguir chegar aqui. Era para mim estar aqui de manhã, não lembro qual era o horário da minha atividade, acho que era às 11 em que eu falava. Mas Brasília está um caos, os aeroportos estão um caos, e eu consegui chegar só um pouco depois do horário que era para estar, e aí me jogaram aqui agora para as 2h30, então agradeço ao pessoal do evento pela compreensão, pelo carinho, e por mesmo assim, com todos os contratempos, atrasos, voos e etc., eu ainda ter tido a oportunidade de dar uma passada aqui, nesse tema tão importante que eu tenho encampado na Câmara dos Deputados, que o Ministério Público do Trabalho tem trazido agora nesse seminário, nesse encontro, que é a valorização, a humanização, a dignidade da vida da classe trabalhadora nas mais diferentes áreas de trabalho, né? Nós estamos discutindo de um tempo para cá com a sociedade brasileira e o Congresso Nacional um projeto de minha autoria, né, uma PEC de minha autoria, que trata exatamente da redução da jornada de trabalho no nosso país. Um olhar para a classe trabalhadora mais humanizado, um olhar para a classe trabalhadora que permita, inclusive como é um movimento que surge com essa provocação, o movimento Vida Além do Trabalho, que a classe trabalhadora tenha tempo para ter vida, tenha dignidade, para que as pessoas não cheguem à exaustão por conta do trabalho, que nós tenhamos uma escala menos obsoleta, como outros países do mundo já fizeram. Nós estamos acompanhando também o quanto tem sido utilizado argumentos mentirosos e falaciosos na tentativa de desconstruir, desmobilizar, desacreditar a importância de que nós façamos um movimento no nosso país para darmos cada vez mais dignidade ao povo trabalhador, para darmos cada vez mais esperança aos trabalhadores, tempo de descanso, tempo de viver com a sua família, tempo de poderem usufruir dos espaços de lazer, de cultura, de profissionalização, né? Porque muito trabalhador tem uma ambição, um desejo de mudar a sua área de atuação e muitas vezes não conseguem se capacitar por conta das jornadas exaustivas a quais estão submetidas, e esses argumentos para desacreditar a nossa movimentação vêm sido utilizados, mas eu acho que já de maneira muito difícil de sustentar. Nós conseguimos, de fato, consolidar, unificar e promover no nosso país um consenso de que, de fato, a jornada de trabalho que nós temos hoje, a carga horária de trabalho que nós temos hoje, precisa, merece e deve sim ser repensada, deve sim ser reorganizada. Isso não irá destruir a economia, isso não irá acabar com os postos de trabalho. Esses argumentos de destruição da economia, de destruição do país e todas essas narrativas que são usadas, eles sempre foram usados desde sempre quando se pensou em qualquer tipo de política para dar mais dignidade aos trabalhadores. Então, na abolição da escravidão, disseram que abolir a escravidão destruiria o país e acabaria com a economia. O 13º, que hoje se mostra uma importante injeção de dinheiro na economia no final do ano, também foi utilizado como argumento para dizer, olha, nós não podemos dar mais um salário, porque mais um salário significará um horror à folha de pagamento das nossas empresas, significará uma destruição da nossa economia. Assim também foi com a licença maternidade, com o 13º, com as férias remuneradas. Me parece que há sempre um movimento de ódio e intolerância a qualquer tipo de debate que se coloque para dizer que é preciso dar cada vez mais dignidade, dar cada vez uma melhor remuneração ao conjunto dos trabalhadores, e não seria diferente agora na proposição da redução da jornada de trabalho, seja a escala 6x1, ou seja a carga horária de trabalho de 44 horas que nós temos hoje. Nós já sabíamos que nós enfrentaríamos uma resistência violenta, brutal, covarde e desonesta muitas vezes, como, por exemplo, aquele estudo recente que apontava uma queda de 16% do PIB, caso nós conseguíssemos avançar com essa proposição, o que é uma grande piada, digamos assim, para dizer o melhor da palavra. Nem durante a pandemia nós tivemos uma queda tão brutal do PIB. Essa conta de divisão de 100% do PIB com os dias trabalhados é uma loucura, mas ela é uma loucura
pura porque ela é tendenciosa. Ela não está atrelada, ela não está sustentada, de fato, pela uma conta que vise olhar para a economia, para o tempo de trabalho, para o custo do trabalhador para as empresas, porque essa é uma discussão também que nós temos colocado muito na esteira do debate para defender a redução da jornada de trabalho no nosso país. As empresas não estão gastando um valor significativo pela mão de obra do trabalhador. O que conta na folha de pagamento, na mão de obra, ali no faturamento das empresas, o gasto que ela tem com o trabalhador, é ínfimo, é muito pequeno. Não significa um rombo, não significa uma derrubada, não significa uma destruição. E aí eles falam, mas o pequeno empreendedor, aquele pequeno... Porque nós já sabemos, sem precisar fazer muita matemática, sem precisar buscar muitas respostas, isenções tributárias, previdenciárias, que as grandes empresas conseguem reduzir as jornadas de trabalho sem nenhum tipo de abalo. Nada vai abalar. É possível diminuir a jornada de trabalho, criar novos turnos de trabalho, o que automaticamente cria-se novas vagas de emprego, tirando da informalidade e trazendo para a formalidade mais trabalhadores, mas aí temos a questão dos pequenos empreendedores, dos pequenos empresários, etc., que é sim uma preocupação para nós. Nós temos a responsabilidade de entender que uma empresa de grande porte, uma empresa, até muitas vezes estrangeiras que atuam em território nacional, tem um nível de competitividade diferente do senhorzinho ali do café, da lanchonete. Inclusive, essas pessoas me abordam na rua, um pouco preocupada, dizendo, deputada, a gente vai quebrar, não vai dar certo. E a gente tem dito o tempo todo, nós estamos olhando para essa situação. Inclusive, estive com a ministra Gleice apresentando algumas perspectivas do que nós poderíamos entregar como solução a esse pequeno empreendedor, que seja desde as isenções previdenciárias ou tributárias, porque as grandes empresas lucram tanto exatamente por conta dos subsídios que recebem. Então, o que vale mesmo, o que conta numa folha de uma grande empresa são os subsídios enormes, milionários a qual elas recebem, que esse pequeno empreendedor não chega nem perto de receber. Primeiro, porque não tem linha de crédito. Segundo, porque muitas vezes não tem uma boa capacitação administrativa. Então, a gente precisa trabalhar a questão da isenção tributária e previdenciária, e agora, nesse momento, o debate sobre isenção previdenciária talvez entre numa bola de neve por conta dos absurdos, dos horrores que vem acontecendo na Previdência, mas eu havia apresentado antes do escândalo, que nós pudéssemos tratar das questões previdenciárias, e acho que mesmo com isso é possível ainda continuar discutindo no âmbito do governo federal alguma saída pela isenção previdenciária e tributária, mas também nós precisamos trabalhar para esse pequeno empreendedor com linha de crédito, para que ele tenha cada vez mais espaço e oportunidade de competitividade, de acesso ao crédito, e por que não pensar nessas parcerias, acho que é Senac, salvo engano, que faz esses cursos de administração empresarial e etc., para que esse pequeno empreendedor possa, então, também ter uma parceria com estas escolas, com essas instituições de ensino, para conseguirem manter de pé o seu negócio. Porque com isenção, não tendo que pagar os subsídios que os grandes não pagam, e com uma boa administração de caixa de empresa, nós temos convicção de que este pequeno empresário, este pequeno empreendedor não será prejudicado, não terá que decretar falência, não perderá nada ao ver as pessoas tendo mais dignidade, mais tempo de descanso. E aí, mais tempo de descanso significa melhor produtividade. Mais tempo de descanso significa menos ações colocadas na Previdência, inclusive no INSS, em vários órgãos do nosso Estado, por conta de acidente de trabalho, burnout, doenças psicológicas, exaustão, etc. e etc. Uma série de relatos e uma série de entradas na Previdência que nós temos por conta de jornadas exaustivas de trabalho. Quer dizer, nós temos um efeito muito virtuoso nesse momento, que é nós